Recebam as boas-vindas do Cotidianamente, este programa da TV Cidade, canal 14 da NET. Programa Cotidianamente, ele traz informações sobre como saúde mental é uma construção coletiva. Sempre baseado no tripé mental, corporal e espiritual. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de Mindfulness, eu sou instrutora de comunicação não violenta e sou uma mulher de pele clara, o meu cabelo é curto, os meus olhos e os meus cabelos são castanhos. Eu uso óculos, estou usando uma saia bege, uma sapatilha dourada, uma camisa branca com as mangas com flores azuis. Os meus acessórios são em dourado e em prata. E hoje no Cotidianamente... desculpa, não descrevi para vocês o nosso cenário. O nosso cenário é um avarandado com móveis claros, cortinas claras, que dá para uma belíssima vista de um mar que eu amo de paixão. E o Cotidianamente de hoje traz nada mais nada menos do que a minha vizinha de porta. Sim, a gente conversa, troca, sabe? Vizinha, tem uma xícara de sal... ou um incenso. Trago aqui para vocês então Carol Gayer, a minha vizinha, minha amiga e uma terapeuta fantástica para falar um pouco para vocês sobre como o trabalho dela contribui para a saúde mental. Carol, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Então, eu sou a Carol Gayer, sou psicoterapeuta, também com formação em psicanálise, sou consteladora familiar e homeopata. Eu trabalho também com a linha da homeopatia. Então, eu sou uma mulher de cabelos compridos, pele clara, cabelos escuros, né? Tô com uma camisa na cor roxa, uma calça na cor branca, uma sapatilha na cor branca, acessórios na cor dourada. E é muito importante para mim estar aqui e eu fico muito feliz com esse convite. Obrigada. Então, Carol, como que teu trabalho contribui para a saúde mental das pessoas? Então, Ana, eu digo sempre que eu acho que o trabalho é um conjunto, né? Da nossa parte e da parte da pessoa também, né, do paciente, onde a gente consegue perceber muitas vezes que a gente vai desenvolvendo coisas e que é uma via de mão dupla, né? Então eu digo que o meu trabalho, ele acaba consistindo muito na gente ter um autoconhecimento, na gente perceber as nossas questões, os nossos traumas, os bloqueios, o que a gente pode ressignificar, olhar para isso com mais leveza e a partir disso ir transformando essa realidade que muitas vezes talvez tenha sido difícil, né, na infância ou em uma questão da vida, e a partir disso a gente consegue transformar e ressignificar talvez essa dor em algo mais leve agora. Então, acho que esse movimento dessa unificação, né, do nosso trabalho como profissional, mas da vontade também do paciente de querer fazer diferente, eu acho que é o que dá, enfim, a grande sacada de tudo, né? E Carol, você sempre foi terapeuta ou como foi que foi essa transformação de chegar à terapia? Olha que coisa, né? A minha ideia era uma coisa completamente diferente. Quando eu era adolescente, eu queria ser veterinária. Olha que legal. Eu queria ser veterinária. E eu sempre pensava nisso, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu gostaria muito de ser veterinária. Mas, enfim, por questões da vida, né, Ana, eu tinha que trabalhar e a faculdade de veterinária era o dia inteiro, né? Então eu pensei, bom, vamos olhar para algo que faça, né, esse lado que eu consiga pensar nesse processo. E aí foi quando apareceu o processo da psicologia, onde apareceram outras possibilidades e aí eu disse, bom, vamos olhar para isso, né? Então eu sou natural de Pelotas, né, não sou daqui de Caxias, então lá tem a UFPEL. E a partir disso que foi as minhas decisões, né, de olhar para isso um pouco. Então, quando eu vim morar em Caxias, né, e aí eu disse, eu acho que seria legal, mas eu dava um suporte empresarial, o meu foco era empresas, né, eu trabalhava nessa parte de coordenadoria, RH, esses processos assim de empresa. Quando eu percebi, né, que realmente eu entrei num burnout, assim, muito grande, empresarial, né, e eu via que eu trabalhava muito, eu via minha filha pequena, assim, pouquíssimo, eu às vezes viajava muito por conta dessas empresas que eu acabava dando suporte, era um grupo grande aqui de Caxias, e aí foi quando a minha mãe, né, que tem bastante conhecimento, assim, minha mãe é reikiana, meu pai também, né, aí a minha mãe disse, quem sabe tu não começa a procurar reiki, né, eu disse, mãe, eu não tinha pensado nisso, né, eu acho que seria bom tentar fazer e tal. Eu comecei a olhar para esse outro lado e juntar, né? Então, através da minha dor, porque eu desenvolvi síndrome do pânico na época,
Ah, é? É. Então, através da minha dor, eu comecei a perceber que só o processo terapêutico, talvez, convencional, né, não faria sentido. Então, eu busquei as práticas de meditação, a respiração, né, e várias outras coisas. Usei muito a homeopatia para não precisar usar os remédios alopáticos, né. Então, foi onde eu também percebi que só se eu usasse medicação o tempo inteiro, isso não ia me sustentar, eu precisava de uma outra base. E aí foi quando eu decidi, então, sair da empresa e montar o consultório, que esse ano, por sinal, fazem 10 anos. Ah, olha só que legal, né? Parabéns pra Carol, né? Estamos de aniversário esse ano, 10 anos de consultório. Que legal. É. A Lara era bem pequenininha, então. A Lara era bem pequenininha, bem, ela era um toquinho de gente. Agora ela já tá com 15 anos, uma mocinha, né? E ela tem mais o Joca também, um amadinho. Tem o Joca, né? O Joca tem 4 anos, então a gente tá... E daí foi quando eu decidi, não, acho que eu também preciso olhar mais pra minha filha, preciso olhar mais pra minha casa, eu preciso cuidar um pouco mais. E aí foi uma transformação de vida. Carol, por que eu coloquei toda a tua família na roda aqui? Falei da Lara, falei do Joca, não falei do Michel, mas tem o meu marido dela que também viajava bastante, né? Muito, viaja Imagina ainda. os dois viajando, né? E aí vocês repararam que ela falou na mãe, que ela falou no pai, que já eram dessa área holística, né? E aí veio o título justamente dessa entrevista dela, né? O quanto que a questão da ancestralidade influencia hoje nas escolhas que a gente faz, né, Carol? Nossa, eu acho que influencia muito mais do que a gente imagina, né, Ana? Então eu digo que a gente tem essa questão de olhar para as nossas escolhas, mas muito das nossas escolhas elas são inconscientes, né? E elas são baseadas justamente nessa ancestralidade que nos sustenta. E quantos padrões de repetição a gente faz, seja bom ou ruim, né? Eu acho que tem esse processo onde a gente consegue perceber, a gente reproduz coisas boas, com certeza, né? Mas a gente também reproduz aquilo por uma forma muito inconsciente, que eu chamo de amor cego, né? Onde a gente faz e nem se dá conta por que faz, né? Então, eu digo que eu acho, a minha família toda tem muito essa questão da espiritualidade, assim, né? Então, eu fui criada muito nesse meio, e isso pra mim é um presente, não é todo mundo que tem essa oportunidade, eu me sinto honrada por isso, né? Mas, em contrapartida, a gente sabe que também a gente herda outras coisas, né? O meu pai, conscientemente ou não, também foi... Eu digo que a gente escolhe um marido muito parecido com o papai, né? Meu pai viajava muito, minha mãe ficava... E a esposa parecida com a mãe, né? Então, meu pai viajava muito a trabalho, né? E hoje, meu marido também viaja muito a trabalho, né? Mas em contrapartida, a gente consegue perceber que sempre foram pessoas que trabalharam muito e a gente acaba se colocando nesse lugar, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que render, eu tenho que dar conta, eu tenho que trabalhar muito. E esse trabalhar muito que me levou para esse lugar, né, do burnout, que me deixou nessa condição, que foram escolhas, né, Ana? Mas a gente precisa entender essas escolhas também e ver até que ponto elas são proveitosas ou não pra gente, né? Exato. Sabe que há um tempo atrás, Carol, eu tava namorando, não durou muito tempo, tá? Durou um mês, assim, porque eu já não tenho mais muita paciência pra essas coisas. e era um cara da minha juventude, a gente tinha já se relacionado na minha juventude. Enfim, ele mora em Porto Alegre, daí ele veio aqui pra Caxias, aí ele foi fazer um almoço pra nós, que ele adorava cozinhar, e ele diz, e eu dei o arroz parboilizado. Ele me olhou, tu não tem branco. Eu disse, não, eu só uso parboilizado. Ele, e por que tu usa parboilizado? Eu olhei e disse, sei, a minha mãe sempre disse que era melhor. Por que tu usa o branco? Ele me olhou e disse, não sei, a minha mãe sempre disse que era o melhor. E assim estamos. Entende? Então assim, pensa assim, a ideia do arroz foi algo... é uma coisa até fácil da gente resolver, né? Mas existem outras coisas. E aquilo que é consciente, eu posso dizer, jamais serei como a minha mãe. Naquilo que te é consciente. É isso aí. Consegue, é isso aí. Né? Agora, quando, por exemplo, a Carol sabe que eu tô com a minha mãe idosa, 93 anos, né? Morando comigo agora. Então eu vejo os comportamentos dela e eu olho e digo, tô passada. Caramba, meu. É daí que eu aprendi. Meu, eu faço igual. Tá sendo um grande exercício de autoconhecimento, viu? Eu acho que quando a gente tá aberta, né, Ana, pra olhar pra isso também, né? E ressignificar e olhar sem julgamento, né? Eu acho que isso é tão legal quando a gente olha assim e diz, meu
Deus do céu, só podia estar fazendo isso, porque olha ali, mas é sem julgamento, né? Sem dizer, ai, olha só, a minha mãe faz isso, ai, que coisa, né? Um julgamento da gente ser maior que os pais, né? Da gente querer ser melhor que os pais, que a gente sabe que há uma hierarquia no processo sistêmico olhando, né? Então a gente honra a vida que a gente recebeu, a gente agradece pela forma, independente de como foi, a nossa vida foi preservada, porque senão nós não estaríamos aqui, né? Mas a gente entende que sim, é engraçado, é o arroz, é outras coisas, né? Por que eu faço tal coisa desse jeito, né? Mas eu vejo meu marido, é muito engraçado, a minha sogra não senta pra tomar café. Ela toma café encostada na pia da cozinha. Às vezes eu olho o Michel, tá em pé, tomando uma xícara de café, comendo um pedaço de pão. Eu falo, senta. Ah, não precisa, só vou comer um pãozinho. Eu falei, mas te permite sentar e comer. Aí esses dias a minha sogra veio me visitar, fez exatamente essa cena, e eu olhei pra ele e disse, realmente, tá tudo dentro desse nosso script. Sabe, Carol, que eu sempre fui uma pessoa que eu tinha muita dificuldade ainda tenho bastante isso, tá? Muita dificuldade de receber. Muita dificuldade, tá? E aí, esses tempos, estava a minha mãe sentada ali na sala, vendo os noticiários dela que ela gosta, e eu cortei umas frutas e levei para ela. Quando ela viu, ela disse, meu Deus, mas não precisa, mas isso é mordomia demais, e não sei o que. Eu só olhei para ela e disse, mãe, só aceita. Recebe. E aí eu vi, né, a questão assim, ó, como eu repetia muito esse padrão, né? Claro. De, não, se alguém fizer algo por mim, pra mim é mordomia. Que coisa incrível, né? A gente pensar sobre isso, né? Eu acho que tem muito isso, e eu percebo também que nós, mulheres, né, Ana, a gente tem muito a questão de não parar, não se permitir parar, né? Então, essa questão, é muita mordomia, ou, se eu estiver aqui parada fazendo nada, meu Deus, eu não tô fazendo nada, né? Eu não tô sendo produtiva, eu não tô dobrando uma roupa, eu não tô lavando uma louça, eu não tô, enfim, fazendo nada. Então, eu percebo que isso também é uma cultura, né? E em contrapartida também vem de mulheres muito fortes, né? Eu digo que o meu sistema familiar, principalmente da parte da minha mãe, são todas mulheres muito fortes, né? Mas o muito forte custa um preço muito alto, né? Exatamente. É um preço altíssimo ser uma mulher forte hoje. Por isso que hoje se briga muito com a questão de dizer para uma mulher, você é guerreira, né? Não, eu não sou guerreira. Eu não quero Eu não quero ser guerreira, não quero guerrear com ninguém, eu quero paz. Tranquilidade, leveza. Né? Porque tem isso, né? Isso. Esse movimento da mulher guerreira, né? Criou esse estereótipo dessa mulher guerreira, né? E que hoje a gente vê muito nas redes sociais, né, Ana? Essa coisa daquela foto daquela mulher maravilha, toda cortada, arranhada e com o filho pendurado, né? Tem às vezes aquelas fotos, assim, né? Pra potencializar a mulher guerreira. Mas a mulher guerreira, ela paga um preço, né, altíssimo, né, onde muitas vezes se coloca nessa posição, onde muitas vezes dá conta, fica com os filhos sozinha, né, acaba trabalhando em casa e no trabalho, e eu digo que a mulher é uma forma muito diferente de ver a vida, né, eu falo isso lá em casa às vezes, o homem e a mulher, né. Esses dias, nós estávamos conversando, eu cheguei e fui fazer janta, né, e o Michel estava tomando um chimarrão. Daí eu falei, nossa, como a percepção de homem e mulher é diferente de casa. Daí ele olhou pra mim, por quê? Eu falei, porque tu chegou em casa pra descansar. Tomar um chimarrão, sentar, descansar, olhar as tuas coisas, fazer as tuas coisas. Eu disse, mulher, é o terceiro turno, né? Porque a gente vai fazer janta e vai dar banho no filho, e vai organizar isso, e dobra a roupa, e organiza tudo para outro dia, arruma a mochila, né? Eu que ainda tenho Joca pequeno, arruma ainda a mochila. Então, a gente vê que também foi algo muito que a gente trouxe, né? De quanto a mulher tá sempre acelerada. E no teu trabalho, eu acho que isso também vê muito, E daí né? vem muito essa questão da síndrome da impostora, né? Muito. Ela vem justamente daí. Porque assim, ó, a mulher, ela viveu no privado durante muitos séculos. Sim. Muitos séculos, né? Começa a entrar para a vida pública mais ou menos no início do século XIX, através da literatura, e ainda assim tinha que ser os seus livros com o nome de um homem, ou do marido ou do pai. Isso mesmo. Né? Quem quiser acompanhar isso pode assistir o filme Frankenstein, né? Na verdade não Frankenstein, mas Mary Shelley. Mary Shelley é a mulher que escreveu Frankenstein, né? Então esse filme Mary Shelley mostra muito bem essa questão dela escrever, mas não poder os escritos dela
sair com o nome dela. Teria que ser com o nome do esposo ou o nome do pai. Então, quando a gente começa a conquistar um mercado de trabalho, principalmente que foi depois da Segunda Guerra, a gente começa a ficar com essa coisa de este não é o meu lugar. Não é para eu estar aqui, né? O meu lugar é em outro lugar, né? Então, a gente fica brigando entre a síndrome da impostora e a frase lugar de mulher onde ela quer estar, né? É verdade. Eu acho que tem essa dualidade intensa dentro da mulher, né? Onde a gente também percebe, será que eu consigo dar conta disso? Mas ao mesmo tempo eu preciso dar conta disso, né? Eu quero muito que isso funcione, né? A gente vê muito essa coisa da maternidade, né? Principalmente isso. A mulher vai dando conta, enfim, tá naquela função toda e tá amamentando e tá cuidando de filho, mas também se cobra porque precisa voltar a trabalhar e quer ser produtiva e não se sente produtiva. Então, acaba que a gente tá sempre realmente buscando saídas para evoluir, né? Para crescer, para se desenvolver, para entender e mostrar para o mercado que a gente pode fazer diferente, que a gente pode sim, né, ser multitarefas, mas sem pesar tanto. Eu acho que esse movimento precisa ser dito, né, Ana? Sabe, Carol, que esses dias eu ia fazer um curso com um cara e eu desisti 3 dias antes. Sabe por quê? Eu assisti um recorte de um podcast com ele, um recortezinho esse que o pessoal bota no Instagram, e ele dizendo assim, que mulher que não tem um homem que cuide dela, que a sustente, bababá, é uma incompetente. Eu disse, oi? Deixa eu voltar aqui para escutar. Acho que eu não escutei bem. Aí ele tentou explicar e não sei o que, né? Porque é incompetente, porque ela não sabe receber, babá. E que pena que ele não estava na minha frente, que eu queria dizer assim, amor, tem umas que nem tiveram essa opção, sabia? Tá? Porque esse homem que você diz que ela precisa permitir que a provenha, que traga o provento dos filhos, abandonou. Foi embora. E a Carol, assim, a Carol trabalha com constelações, tá? E eu não trabalho com constelações, né? Você sabe, né? Psicóloga é proibido trabalhar com constelações. Mas fui me tornar psicóloga por causa das constelações. Eu queria ser psicóloga desde que eu me entendo por gente. Eu digo que o médico bateu na bundinha, eu não chorei. Eu disse, eu quero ser psicóloga. Olha aí. Né? E foi durante constelações que isso veio, que eu acabei indo, né? E é interessante, assim como a gente vê, né, Carol, dentro das constelações, esta linhagem de mulheres, né, sempre nesse papel de sofredora, de carregar o peso, de carregar a família junto, sim, né? E sabe a impressão que eu tinha? Às vezes eu olhava e dizia assim, gente, parece que essas pessoas eram tudo crianças largadas à deriva, né? Na época das nossas bisavós, tataravós, né? E elas tinham filhos, imagina, nem se falava em anticoncepcional, né? Morriam nos partos, deixavam aquele cara com um monte de criança pequena e que não sabia o que fazer com aquelas crianças. Eu acho que a gente evoluiu um pouco, né, Carol? Graças a Deus, né? Eu digo que, sabe, que a minha própria família, assim, da família da minha mãe, são exatamente bem parecido, assim, com essa forma que tu nos traz, assim, né, que tu trouxe aqui. Porque as mulheres da família da minha mãe, como eu disse, são muito fortes, mas são mulheres muito sofridas, assim, né? Onde os homens abandonaram, né? Elas não são incompetentes, é ele não, exatamente. De incompetente elas não têm nada, muito pelo contrário. Vou mandar pro cara. Elas ficaram ótimas, inclusive. Né? Sem eles, né? Elas ficaram ótimas dando conta disso. Então, também teve casos, por exemplo, a minha avó, meu avô era alcoólatra, né? Agressivo, né? Enfim, tudo isso. Então, eu acho que foi um grito de liberdade muito grande, né, para essas mulheres poderem dizer chega, né? E as que não conseguiram dizer que hoje a gente pode fazer isso, né? Então eu digo que é libertador. Eu, como consteladora, amo a constelação por isso, né? Porque a gente pode muitas vezes olhar para todas essas que não tiveram o direito, assim como nós temos, de poder de escolha, né? Então a gente vê uma bisavó ali que passou por tanta coisa e teve que aguentar quieta aquilo, né? Ou que sim, foi abandonada e teve que criar aqueles 8 filhos ali, né? Enfim, teve que dar conta, né, disso. Então, a gente vê que os ciclos, eles vão se repetindo, né? Então, a gente vê, a minha avó tinha né? O meu avô era alcoólatra. Aí teve uma tia minha que também teve marido alcoólatra, né?
Então, que também teve filhos e ficou sozinho e o cara foi embora, né? E a gente percebe que isso a gente vai perpetuando sem se dar conta do arroz e de várias outras formas de vida, onde a gente vai, sim, carregando, seja esse peso, ou seja, coisas, né? Às vezes a escassez, né? Esse movimento, por que eu não prospero, né? Muitas vezes pode estar ligado a esse movimento também, que vem desse sistema familiar, que pode acontecer lá, de vir lá de um bisavô, isso. Exato. E que a gente precisa olhar para tudo isso e libertar. Mas eu acho que nós mulheres estamos bem melhor, né? Nós não estamos nada de incompetente, bem pelo contrário, a gente está cada vez mais se desenvolvendo e dando um grito, né? Sim. De liberdade. Exatamente. Carol, eu sempre fui muito apaixonada pelas constelações, né? E eu me lembro, na época, eu não quis fazer a formação porque eu estava fazendo faculdade de psicologia. Eu me arrependo porque a primeira constelação, a primeira formação que eu tinha visto aqui era com um cara fantástico chamado Dr. Guilhermo Leone, um psicólogo argentino, gestalterapeuta. Maravilhoso. Conhece ele? Ele é demais. Demais. O Guilherme, né? O trabalho dele é muito bom. O Guilherme é maravilhoso. E eu me arrependi, né? Porque hoje o Guilherme não... acho que o Guilherme ainda vem para o Brasil, mas mais em São Paulo, Rio de Janeiro, já não tem Sul, ele não tá mais vindo. Eu me não. arrependi de não ter feito. E hoje não posso mais fazer, né? Enquanto psicóloga, pelo menos por enquanto. E eu passei por uma situação esses dias, Carol, que eu disse assim, por que o ser humano faz isso com coisas tão boas, né? A gente estraga tudo, tá? A gente bota a mão lá e vai lá e estraga. E as constelações aconteceu isso, gente, tá? É um trabalho que era para ser sério, um trabalho maravilhoso, e hoje a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente constela, né? Eu fui numa constelação, tá? A pessoa manipulou o tempo inteiro a constelação. Ela deixou campos abertos, sabe? E visivelmente tentou até fazer da minha constelação algo que era muito relacionado com a história pessoal dela. Meu Deus. E eu tive que sair de lá dizendo assim, gente, é por causa de pessoas assim que o conselho proíbe que nós psicólogos possamos trabalhar. Porque a constelação não é você forçar o que você quer que apareça, é você deixar que um movimento natural aconteça, e a partir daí você vai ver se é o que você imagina que seja ou talvez não. Exatamente. Não é? Eu digo que, eu acho que em várias áreas, né, Ana, assim, a gente tem que ter essa atenção, mas acho que nesse processo terapêutico onde a gente está lidando com a fragilidade da pessoa, mais ainda, né? Então eu falo muito, eu digo que deu um boom, assim, de uns tempos pra cá sobre a constelação familiar, né? Então na época que eu fiz a minha formação não tinha tanto assim, né? E hoje deu um boom, né? Daí teve aquela série que, se vocês não assistiram, é bem legal, que é Uma Nova Mulher, né? Onde ela fala muito sobre o processo sistêmico, e aí a partir disso, constelação virou né? Mas sim, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção com esse movimento que acontece, porque é muito sério uma constelação. A gente trabalha com ancestralidade, a gente trabalha com realmente o campo da pessoa. De forma alguma, né, o terapeuta que está executando isso vai poder ou tem o direito de, enfim, movimentar esse campo a seu favor ou fazer uma manipulação. Isso não existe, né? E se alguma vez existir, saia correndo, por favor. Não, assim, aí depois eu encontrei com pessoas que estiveram ali, essas pessoas me procuraram e disseram, eu quero te escutar. Eu disse, desculpa, eu não vou falar, não quero falar da pessoa, né? Não, mas é que assim, a minha vida virou uma bagunça depois que eu saí de lá, e eu tava ansiosa pra ir embora, eu não queria ficar lá, e a gente acabou ficando até o fim, e a minha vida virou uma bagunça. Gente, isso é muito perigoso, cara. Você tem que ter muita certeza de qual é a formação que a pessoa fez. Quem é essa pessoa, qual é o cuidado. É por isso que eu tô trazendo a Carol aqui, gente, entendeu? Porque eu confio no trabalho que ela faz, porque senão ela não estaria aqui, entende? Porque você vai mexer com a mente de um ser humano, né? Se você não sabe o que você está fazendo, e essa pessoa, por exemplo, e se eu tivesse uma ideação suicida, por exemplo? Que pode acontecer. Eu podia ter saído de lá e ter tirado a minha própria vida. Claro. Só que eu, como eu tenho conhecimento, e meu Deus do céu, né? Quanta terapia, quanta coisa já feita nessa minha vida, né? Durante esses anos. Eu consegui olhar aquilo meio de fora, assim, né? Mas tinha pessoas ali que não conseguiram fazer isso. Isso é tão grave, né? É muito grave, gente. É tão triste, porque eu penso que é algo que a gente deveria
se beneficiar, né? Eu digo que uma pessoa que escolhe trabalhar com isso, fazer uma formação disso, ela precisa ter consciência do que ela tá fazendo, né? Então eu sempre falo, tenham muito cuidado, e eu digo que eu sou chata contra mim mesma, né? Que eu digo, peçam a certificação dessa pessoa, né? E inclusive peçam pra mim, se tem dúvida, né? E diz, olha, Carol, eu quero ver teu certificado, eu quero ver tuas formações, eu quero ver o que tu faz, eu quero ver a tua experiência, eu quero ver onde tu te formou, o que tu fez. Porque não adianta, eu digo que um certificado não garante um bom terapeuta, né? Não garante um bom terapeuta. Isso não quer dizer nada. Eu acho que nosso feeling, a nossa percepção, o nosso estudo, a nossa busca... Até o bom senso, né? O bom senso. Ser uma pessoa, eu digo que terapeuta, nós como, né, trabalhadores, né, dessa área da saúde, a gente tem que estar em constante terapia. Eu digo, eu tô sempre em terapia, né? Exato. Eu busco terapia, minha mãe mexe comigo. Meu Deus, eu nunca vi porque às vezes eu falo, ai mãe, fui fazer uma limpeza. Ai mãe, fui fazer tal coisa. Ai, fui pra terapia. Agora eu e o Michel estamos na terapia de casal. Eu digo, estamos na terapia de casal. Eu disse, então, o Joca, né, que tem toda essa questão atípica, né, também, hipersensibilidade sensorial e várias outras coisas, também tá na terapia, né? A Lara também já fez terapia, às vezes a gente vê pra ela, tá precisando de novo, vamos voltar. Porque a gente também precisa trabalhar, né, Ana? A gente precisa ter a consciência da gente, da nossa história, ressignificar, nos entender, abrir o nosso olhar, o nosso leque de percepção, né? Exatamente. Eu sempre digo isso, Carol, assim, ó, não é porque a pessoa fez uma faculdade de psicologia que ela vai ser top, maravilhoso, né? E não quer porque uma pessoa não teve que essa pessoa não tem o feeling, a percepção, a sensibilidade de lidar com o outro, né? Mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a saúde mental é uma das coisas mais importantes da vida da gente. A falta dela pode te levar à saúde física. Claro. A doenças físicas. O desequilíbrio mental te tira muito o equilíbrio físico, né? Quantas doenças são ali somatizadas, né? A gente fala muito, né, da psicossomática, né? Então, da metafísica da saúde, onde a gente também entende o que tem por trás desse movimento, né? Da mente que acaba trazendo questões, né? Então, a gente fala muito, né? Um refluxo, uma questão, e às vezes, o que tu tá engolindo, né? O que tu precisa olhar para isso? O que tu tá somatizando nesse corpo? Isso tudo vem muito dessa mente em sobrecarga, né? Esse peso, às vezes essa dor de cabeça, cervical aí, às vezes nem sempre é tensão, né? Às vezes são realmente os pesos da vida que vão nos baixando e que a gente vai deixando. Eu mexo que as dores nos ombros é aquilo que os outros estão montando em ti, eu falo, né? O que estão montando em ti? Às vezes eu mexo lá em casa, o Michel bato com peso, eu falo, quem montou em ti nos últimos dias, né? Pra te estar com essa energia, com essa carga ali que tu não tá percebendo. Então, a mente é algo onde a gente precisa ter muita atenção. Muita atenção. Muito cuidado. E também perceber que, né, mesmo que os Michéis da vida trabalhem, quem estava montando nas suas costas, vai ter um momento que vai montar de novo. Vai. Né? Porque o fato da gente conhecer a nossa história, a nossa ancestralidade, não significa que a gente nunca mais vai viver aquilo. Mas a gente vai passar por consciência pela questão. E pode largar muito mais. Às vezes tu chega no momento e diz, cara, mas por que eu tô cozinhando com arroz parboilizado? Eu vou pegar o branco hoje. Isso aqui me serviu até um tempo, agora eu posso usar o branco, né? É verdade. Eu acho que é tão libertador. Né? É libertador quando a gente pode fazer essas escolhas e olhar, tá bom, pra mim serviu até aqui, né? Mas agora eu vou fazer diferente, né? Isso é tão lindo da gente ver, né? A minha mãe sempre foi uma mãe muito rígida, assim, com muitas coisas, né? E eu sou a mãe mais manteiga que existe no planeta. O Michel fala pra mim que eu poderia ser um pouquinho mais braba, mas não tô conseguindo ainda. Eu digo que nessa vida eu ainda tô me trabalhando pra isso. Então, aí uma vez a minha mãe me disse uma coisa muito legal, assim, num Dia das Mães, né? Ela falou pra mim, minha filha, tu conseguiu ser uma mãe muito melhor que eu. Olha só. Né? E daí eu falei, nossa mãe, isso, né, me impactou, me emocionou, assim, né? Ela falou, tu evoluiu muito, assim, muito à minha frente, né? Porque tu conseguiu fazer diferente de mim. Tu conseguiu dar para os teus filhos uma percepção que eu não consegui dar para vocês, né? E tu olha para eles com uma amorosidade, com um olhar, com um colo, onde ela disse assim que ela não conseguiu. E eu entendo pela história dela, né, de vida, que teve um pai que teve que ficar, que a mãe não conseguiu criar, então teve que dividir os filhos. Eu entendo isso, né?
Mas a gente também fica feliz, né, Ana, quando a gente recebe isso, esse olhar de mãe, né? Até porque tu projeta isso que ela tá falando para a Lara, né? Assim, então isso significa que a Lara ainda será melhor que eu e ainda melhor que a minha mãe. E eu quero aproveitar esse momento, gente, para dar um recado para as mamães. E eu acho que a Carol vai concordar comigo. Você vai fazer merda, tá? Desiste. Tu tá gestando primeiro agora, diz, vou ser perfeita. Desiste, esquece, tá? Uma vez uma mãe escreveu uma carta para Freud perguntando como eu devo educar o meu filho. A resposta de Freud para essa mãe foi: eduque da maneira que quiser, de qualquer maneira você educará mal. Tá? Ele foi grosseiro com ela? Não foi grosseiro, gente, ele foi realista, porque a gente vai ter essas coisas que a gente vai se apegar do passado e a gente vai ter umas outras coisas também, porque afinal de contas a gente tem outras vidas, mas a melhor coisa hoje, o que eu digo para os meus filhos é assim: nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria horrores de coisas diferentes. Mas era só o que eu sabia naquele momento. Né? Então eu posso ser uma melhor mãe para você a partir do que eu sei hoje. E que provavelmente vai ser pior do que a mãe que eu posso ser para você amanhã. Concorda comigo? Plenamente, Ana. Eu acho que isso é exatamente esse ponto, né? Às vezes eu falo lá em casa, eu tô aprendendo também a ser mãe com vocês, né? Eu falo pra Lara muito, é a primeira vez que eu tô sendo mãe de adolescente. Né? Eu disse, então, eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente, né? É a primeira vez que eu sou mãe de um filho atípico. Eu tô aprendendo como é, né? Então, a gente tá se desenvolvendo junto. Exato. E a gente, quando tem consciência, a gente se supera nisso também. A gente se torna mais consciente e a gente vai fazendo diferente. Mas a gente sempre vai continuar sendo filha, a gente sempre vai continuar sendo uma mãe, né? Em construção. E sempre uma mãe diferente, porque a mãe que você é pra Lara hoje não é a mesma mãe do Joca, não é a mesma mãe se por acaso tu vier a ter um terceiro filho. Não, completamente diferente. E que bom, né? Porque isso significa que a gente também tá evoluindo, tá em processo. Eu acho que é um processo de evolução muito grande e uma percepção, realmente, eu não sou a mesma mãe que eu fui pra Lara, que eu fui pro Joca. Eu acho que eu tô também crescendo, evoluindo, buscando. E para eles também, né? A gente tá construindo isso juntos. Se eu me colocar num lugar onde eu sou a rainha de tudo, eu sei tudo, eu acho que perde essa conexão onde nós todos estamos aprendendo, né? Estamos evoluindo e crescendo para que essa relação de mãe e filho seja positiva. Mas se eu me cobrar, que nem tu disse, em tempo integral, em ser uma mãe perfeita, isso não vai existir jamais, né? E fica pesado. Isso, se ter mãe de primeira viagem, já parte com a ideia de, eu vou errar, então tá bom. Deixa eu relaxar aqui isso aí. E seguir minha intuição. Vou fazer assim, não sei se é choro, se é cólica, se é fome, se é isso. Eu vou ir ajustando, eu vou conhecendo meu filho, ele vai me conhecendo. E a gente vai se descobrindo junto nessa jornada da maternidade. E tá tudo certo. Tudo certo, né? Mas, Carol, tu não trabalha só com constelação, né? Não, eu trabalho com várias técnicas. Então, eu trabalho também com Farfil, que é uma técnica de microfisioterapia, né, onde trabalha as leis germânicas e a base da microfisioterapia, onde a gente encontra, então, os traumas que estão registrados nos tecidos, né? Então, a gente entende, assim, como um processo de acupuntura, por exemplo, quando a gente está com um bloqueio naquele meridiano, naquela dor, a gente coloca uma agulha ali, né? A base da microfisioterapia, ela é justamente em liberar esses traumas, esses bloqueios, através de identificação de qual a idade que aquilo aconteceu e qual foi o conflito que gerou aquilo, né? Então, a gente fala que, às vezes, uma questão da pessoa não conseguir dormir, às vezes pode ser uma alta reatividade de estar sempre mantendo um estado de alerta, que pode ter acontecido ainda na barriga da mãe, porque a mãe, né, tinha um caso grave de insônia, por exemplo, ou era uma mãe muito agitada, ou tinha muita briga, né? Então, a gente percebe que tem vários movimentos. Então, eu também trabalho com essa técnica, trabalho também com reiki, que é, né, enfim, o que vem da minha ancestralidade, né? Trabalho com desprogramação neurobiológica, né, que é uma técnica que a gente usa justamente trocar um pouco esse movimento do inconsciente, onde a gente percebe que aquilo que a gente vai reproduzindo de forma, né, o tempo integral, né, mecanicamente, a gente faz esse movimento para que esses neurônios consigam perceber e fazer essa troca, né? Eu digo que é uma conversa neural, né? Quando a gente consegue separar, eu digo, esse fofoqueiro com esse fofoqueiro, botar ele fofocar com o outro, pode ser que essa fofoca fique melhor, né? Então, a gente vai ajustando essas fofocas dentro dos neurônios, né? Então, trabalho com essas técnicas e também trabalho com algumas técnicas de energização, né? De processo de limpeza energética, espiritual, assim como mesa quântica e outras técnicas assim. Então, eu digo que eu faço um combo, né? Eu mexo que
Eu sou uma terapeuta torta, eu mexo às vezes. Eles dão risada porque eu digo, porque eu vou usando, não diz pra mim que eu vou chegar aqui e vou fazer uma coisa só. Eu digo porque eu não consigo. Eu vou usando um combo de coisas onde a gente vai... você sente a pessoa que Isso, que a gente vai percebendo, né? E aí também eu uso bastante a base da homeopatia e dos fitoterápicos pra gente também auxiliar nesse contexto que foi que ajudou pra mim, ajuda pros meus filhos e assim vai. Então é isso, gente. Então agradecemos a presença da Carol aqui, né? Essa conversa que foi muito rápido, o tempo passou voando, certo? E eu aguardo vocês para o próximo episódio do Cotidianamente. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Ana. Obrigada a todos e obrigada por esse convite.